Aleluia, 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 aleluia. Depois que te encontrei, Jesus, não vou mais te deixar. Palavra assertiva, decisão do coração. Bom dia, meu querido Adelino, pastorzão, Deus abençoe. Essa canção, ela não tem como não mexer no coração da gente, né? É a paixão, o amor pelo nosso Salvador, pelo nosso Redentor. Vamos nesse tempo orar, vamos buscar de Deus a direção para esse dia. Vamos buscar de Deus a direção para essa live, que juntos possamos receber tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Este é o dia que Ele fez. E tem uma porção especial reservada neste dia para todos nós. Que estejamos sensíveis, direcionados por Ele, para chegarmos neste ambiente, no lugar certo, através de todo o projeto de Deus para esse dia. Que a bênção do Senhor, que nos enriquece, que não traz dores, chegue ao nosso destino, mudando a nossa história, transformando o que precisa ser transformado, libertando o que precisa ser liberto, curando o que precisa ser curado. Eu creio que o nosso Redentor vive e que tem se levantado a cada novo dia para nos abençoar, que tem se levantado a cada novo dia para estender a sua mão sobre nós, guardando-nos, protegendo-nos, lavando-nos. Este é o lugar que Ele tem reservado para nós. Vamos orar? Sejam todos bem-vindos. Laisa, Leni, minha querida Maria do Socorro, Deus abençoe o seu dia. Vamos orar, vamos colocar o nosso coração em Deus. Esse é o melhor lugar para estarmos, né? Na sala do trono, lugar onde nós encontramos o favor de Deus. Pai querido, somos gratos ao Senhor por esse dia. Somos gratos ao Senhor pelo cuidado, pelo zelo, pela proteção, pela provisão. Somos gratos ao Senhor por toda a expressão de amor que o Senhor tem liberado sobre todos nós. Isso tem nos feito muito bem. Obrigado por nos aperfeiçoar em tempo de fraqueza, dando-nos a força necessária para vivermos o extraordinário do Senhor. Este é mais um dia, não apenas um estoque de mais um dia, mas a certeza de que este é o dia que foi feito, planejado, estabelecido pelo Senhor para um propósito lindo que nasceu em Ti. Somos gratos por participar deste dia, por vivenciá-lo de uma forma plena, por vivenciá-lo, ó Deus, diante de todas as promessas liberadas pelo Senhor sobre nós. Queremos estar neste lugar, no lugar onde a tristeza é trocada pela alegria, onde a dor enfrenta a cura, ela é resistida, mas vencida pela cura. Estamos neste lugar onde a esperança vence o desespero, a angústia, onde a incerteza é gerada por uma fé, é encontrada, é combatida por uma fé sobrenatural, onde não existe lugar para a ansiedade, onde não existe lugar para a preocupação. Tu és o nosso único Deus e Tu serás o nosso guia para todo sempre. O Teu cetro de justiça, a Tua autoridade está sobre nós, dando-nos a oportunidade de viver esse dia crendo
que Tu estás no controle de todas as coisas e que a Tua palavra está sobre toda e qualquer situação. E que a Tua direção é clara para as nossas vidas, e quando ela não estiver clara, temos a certeza de que o Teu Espírito clareará, trazendo revelação de tudo o que precisa acontecer. És bem-vindo neste lugar desta live, Pai. Nós dependemos de Ti, dependemos do Espírito de revelação, Espírito de sabedoria, a fim de que cada palavra possa encontrar o seu destino em nossa vida. E neste momento, eu Te agradeço por isso, por ser instrumento do Senhor nesta hora, por não permitir que as circunstâncias, ó Deus, venham tolir, ó Deus, a nossa oportunidade de abençoar, ó Deus, pessoas que precisam ser abençoadas, edificar a quem precisa ser edificado. Nós cremos, ó Deus, que Tu és a força em tempo de fraqueza. Tu és, ó Deus, a esperança em tempo de desespero. Tu és a cura, Senhor, em tempo de enfermidades. Tu és, ó Deus, a expressão, Jesus, máxima do Deus único aqui na terra, que vem para corroborar, ó Deus, para que o nosso propósito seja estabelecido. Em Ti, Jesus, nós nos encontramos. Tu és o nosso Senhor, o nosso Supremo Salvador. Tu és o nosso pastor e bispo de nossas almas. Tu és o nosso Redentor. Tu és, ó Deus, o quarto homem da fornalha. Tu és, ó Deus, aquele que adentra a fornalha da aflição. Tu és aquele que está conosco em tempo de aflição, em tempo de dor, em tempo de alegria. Tu és, ó Deus, aquele que era, o que é e que há de vir. Alfa e ômega, princípio e o fim. Tu és a palavra viva dentro de nós, que tem explodido a nossa alma, trazendo consciências da revelação, ó Deus, que precisa acontecer. A semente viva da palavra que explodiu dentro de nós, que cresceu, que floresceu e que frutifica frutos dignos de arrependimento, nos tornando semelhantes ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por nos enviar o Consolador. Obrigado por nos enviar este amigo, o Conselheiro, aquele que tem nos dado a energia necessária, aquele que tem nos trazido a palavra revelada em tempo de obscuridão, em tempo de incertezas. A palavra revelada tem sido farol em dias escuros, lâmpadas para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tem sido o balizador das nossas decisões. Tem sido para nós, ó Deus, o norte diante das incertezas da vida. E que alegria poder saber que nós não estamos sozinhos, que Tu estás conosco em todo o tempo. A certeza é de que nada nos tem faltado, que Tu tens suprido e suprirá cada uma das nossas necessidades. E essa oração que eu faço por todos que estão neste ambiente, por todos que ainda ouvirão esta live, que o Senhor, ó Deus, adentre aos lares de cada um, e que todos, ó Deus, que são parte da vida deles, todos os familiares, desde os pertos aos mais distantes, sejam possuídos nessa hora por certezas, por fé inabalável, por restauração, por cura, por libertação, por provisão do Senhor, seja qual for a área da sua vida. Haja alegria dentro deste lar, haja esperança dentro deste lar, haja vida
no ambiente de morte, haja um levantar de um novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. Haja sabedoria no comportamento, na entrega das palavras. Haja, Pai, uma entrega poderosa neste dia dentro de cada lar. E que todos sejamos, a partir dos nossos lares, nosso lugar de trabalho, o espelho da própria imagem de Cristo, seja no trato, seja no comportamento, seja nas palavras. Ajuda-nos, Espírito Santo, nisso. Precisamos de Ti. E conceda-nos nessa hora, nesta live, espírito de sabedoria, de revelação da Tua palavra. Mas antes de tudo, Pai, há pessoas que se encontram nesse exato momento precisando de um toque especial da parte do Senhor. Seja uma cura física, seja uma cura espiritual, seja uma cura emocional. Haja sobre ele o Teu poder. Haja perdão nessa hora sobre todos aqueles que foram feridos, sobre todos aqueles que enfrentaram uma mágoa, um ressentimento. Que haja liberação do Senhor, ó Deus, sobre todos, na autoridade do nome de Jesus. Teu reino venha sobre todos, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um bom dia para você que acabou de chegar. Sejam todos bem-vindos. Você recebe essa intercessão. O melhor lugar de estarmos, o melhor lugar de sermos acolhidos, o melhor lugar de sermos assistidos é no colo do papai. Você tem um pai, você tem um provedor, você tem um pai que te ama, que te consola, um pai bondoso, um pai misericordioso, um pai que te assiste em cada uma das suas necessidades. Lembre-se disso. Hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema, vencendo em meio às lutas. Obviamente, quando a gente fala de vitórias, não existe vitórias sem uma luta, sem uma batalha. E a qualquer momento você vai enfrentar uma delas. Mas quais são os recursos que você tem para nesse momento se tornar mais que vencedor? Quais são os recursos que Deus lhe entrega nesse tempo de adversidade, nesse tempo de batalha, para que você seja mais que vencedor? Isso é algo que se torna uma realidade na vida de todos nós. Você pode estar enfrentando agora uma tremenda luta, mas Deus não permite nada que chegue até nós para nossa destruição. Tudo é feito para um propósito. E Deus é aquele que reveste maldição em bênção, para mudar a nossa história, para instruir a tantos. Qual a sua posição? Permitir, deixar que Ele faça, permitir que Ele adentre na sua alma, no seu espírito e comece a te levar para um novo nível de experimentação, onde você seja este canal para que através de tudo que você está enfrentando, você possa fazer com que tudo redunde para a glória dele. Estamos aqui para isso. Estamos nessa terra simplesmente para cumprir um projeto que nasceu no coração de Deus. Como vencer? Quais são os recursos que Deus nos entrega? E hoje eu quero falar um pouco em cima da história de Daniel. Até oramos em cima disso, né? Que Jesus é o quarto homem da fornalha. E ele é que entra, ele é que se encontra neste ambiente onde somos perseguidos, onde somos injustiçados, onde somos
ali na tentativa de sermos feridos, ele entra com provisão para aliviar as cargas, para aliviar a intensidade das fornalhas da vida. O texto de Daniel, no capítulo 1, versículos 1 e 2, só para trazer uma fundamentação para vocês, está escrito assim, que no 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E só para vocês entenderem como eram feitos esse sitiar, esse avançar, esse tomar uma cidade, muitas vezes eles aconteciam de várias maneiras, e uma das maneiras interessante é que eles tiravam o abastecimento de água daquela cidade. Então eles pegavam aquela cidade e em volta dela, onde havia ali a manutenção da cidade, dos rios, eles desviavam esses rios para enfraquecer aquela cidade, era um dos pontos. Mas aqui houve uma invasão do rei Nabucodonosor, e o texto continua dizendo: e o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos dele, e também alguns dos utensílios do templo. Nabucodonosor levou os utensílios do templo do seu Deus na terra de Siná e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Imagine que o inimigo chega no território do povo de Israel e ali ele leva cativo algumas pessoas. Leva cativos, naquela época, pessoas importantes. Você imaginava que seriam pessoas importantes nos dias de hoje? Professores, engenheiros, advogados, médicos, profissionais que tinham uma capacitação, tanto uma habilidade intelectual. Essas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia e ali para estabelecerem, para trabalharem nos seus ofícios naquele lugar. De qualquer maneira, foram levados presos. E aqui nós temos uma história de Daniel nos instruindo como ele se comportou e como ele e os seus amigos se comportaram, não somente Daniel, nesse lugar, nesse tempo de sofrimento, nesse tempo de luta. Como foi essa entrega? Ou será que se entregaram? Será que perderam a sua fé? Será que eles arrefeceram, que eles retrocederam nesse tempo de perseguição, nesse tempo de angústia, em um lugar totalmente desprovido de proteção, até porque estavam ali sem, entre aspas, sem os hábitos que tinham de adorar o seu Deus, de estar no meio do seu povo, de cumprir os seus rituais. Estavam ali à mercê, num território inimigo, servindo ao inimigo. Como eles se comportaram naquele tempo? Como eles conseguiram se sustentar naquele tempo? Por isso eu trago essa temática para todos nós hoje. Como ser vitoriosos em meio às batalhas da vida. E eu pergunto a você, quem aqui está enfrentando uma batalha neste tempo? Quem aqui está vivendo esse sofrimento? E uma das coisas, a primeira coisa que nós temos que nos levantar neste tempo é fazer votos radicais ao Senhor. Escreva aí pra gente, por favor, para vencer, para ser vitoriosos em meio às batalhas ou no meio das batalhas. Há uma necessidade de nos levantarmos para fazermos votos radicais com o Senhor. E eu pergunto aqui, quem aqui já fez votos radicais ao Senhor? Quem aqui se levantou para fazer loucuras em Deus, para exercícios de fé como você nunca fez? Votos radicais com o Senhor. Escreva aí para mim, por gentileza. Para ser vitorioso no meio das batalhas, faça votos radicais com o Senhor. Votos radicais ou propósitos radicais. O texto de Daniel, no capítulo 1,
Versículo 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abastecer dele. Adriano está dizendo, já respeito, ou já raspou, né, a cabeça, foi isso? Também já entramos nesse voto, fizemos esse voto por um bom tempo. Mas veja bem o texto de Daniel dizendo, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida do vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abastecer deles. Diz a palavra no versículo 15, passado 10 dias, pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam da comida do rei. E o rei conversou com eles, e entre todos eles, não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Então eles passaram a servir ao rei. Se você sabe da história aqui, é que Daniel e seus amigos fizeram um voto de não se alimentar das iguarias da mesa do rei. Você imagina que de repente, queridos, num ambiente ali de fartura, num ambiente de provisão, num ambiente de ostentação, Daniel e seus amigos se levantaram para estar na contramão de tudo aquilo que estava sendo oferecido para eles, como uma consagração a Deus para aquele tempo. Eu paro para imaginar quantos de nós acharia normal, quantos de nós não estaríamos naquele ambiente dizendo, vamos banquetear neste lugar, já que Deus nos trouxe para aqui, vamos comer de tudo, vamos fazer de tudo, vamos nos colocar aqui de acordo com esse ambiente. E a palavra claramente diz para nós que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformá-los pela renovação da nossa mente. Nosso posicionamento é diferente, como o mesmo posicionamento de Daniel. Que tipo de decisão você está a tomar, ou que tipo de decisão você toma em tempo de angústia, em tempo de luta? Que tipo de voto você já fez? Que tipo de consagração você já fez? Que tipo de propósito você já se levantou para fazer em tempo de adversidade? Será que para este tempo, Deus não está pedindo a você um voto especial? Será que para este tempo, Deus não está chamando a sua atenção para dizer a você que é tempo de consagração? Que é tempo de você ser radical em determinadas posturas? Que ao invés de você falar como você já tem falado, ou todas as palavras que você já tem falado, não é hora de você se levantar para bater de frente com o príncipe deste mundo, diante da oposição às forças invisíveis das trevas, de você se levantar em um voto? Mas que tipo de voto eu poderia fazer? Eu pergunto, quais as áreas da sua vida você acha que consegue gerenciar? Ou você acha que você está controlando tudo na força do seu braço, por isso você está vivendo dessa forma angustiada? Ou você tem consagrado a Deus, você tem levantado para Deus, você tem colocado diante de Deus os seus propósitos, você tem vivenciado este tempo acreditando que não é na sua força, não é naquilo que você acredita que pode fazer, ou você está na total e completa dependência de Deus? É aquele momento que você chega para dizer, agora só Deus. Agora preste atenção, será que nesta hora o Espírito Santo de Deus não está lhe convidando para fazer um voto radical? Talvez você possa dizer, eu não tenho coragem de fazer um voto radical. Daniel enfrentou. É tanto que os oficiais, quando Daniel foi falar, os oficiais disseram, não, a gente não pode fazer isso não, a gente não pode permitir isso, porque se permitirmos, de repente isso pode sobrar para nós. Daniel disse, não, eu digo para você que eu me responsabilizo por isso. E aquela postura de Daniel, a Bíblia diz que não se achou ninguém disposto, mais disposto, com um olhar disposto, com
uma saúde vital, com a beleza vital, como Daniel e os seus amigos. Talvez um voto simples que você possa fazer nesse dia, de parar de se isolar, de sair desse território do isolamento para se consagrar a Deus, para estar perto de pessoas que te amam, para estar perto de pessoas que podem te ajudar. Pode ser um voto. Diante do tempo que você viveu enfurnado neste quarto, esse isolamento, por causa da dor que você enfrentou, por causa das feridas que você sofreu, por causa da incompreensão, por causa da injustiça, isolar não é um comportamento que vai lhe trazer vitória. Talvez Deus está te chamando você para sair deste quarto, sair deste lugar e buscar ajuda em pessoas, estar perto de pessoas que possam lhe edificar, estar perto de pessoas que possam estender as mãos para você e te ajudar a construir essa história e te ajudar a sair deste lugar como alguém mais que vencedor. Está na hora de você voltar a confiar nas pessoas. Para você que disse: eu cansei de confiar nas pessoas, estou frustrado com as pessoas, estou frustrado, decepcionado porque eu confiei, eu me entreguei. E Deus está dizendo para você que existem pessoas ainda de caráter, fiéis. Você não está sozinho. Ainda existem pessoas que podem se colocar ao seu lado como referenciais. Ainda existem pessoas que podem te aconselhar, ainda existem pessoas que podem te amar como você precisa amar, existem pessoas que podem te socorrer em tempo oportuno. Mas a pergunta que eu falo, será que Deus não está chamando você para um voto especial, para um tempo especial, para uma busca especial, para uma entrega especial, para um propósito especial? Pense nisso. Talvez um tempo de jejum, um tempo de consagração, um tempo em que você reserva essa hora para estar mais perto de Deus, para receber mais da palavra para te sustentar neste tempo oportuno. Assim como Daniel, as pessoas verão em você, depois dessa consagração, como alguém diferenciado, como alguém que carrega a vida, como alguém que se parece com Jesus, através dessa experiência de vitória. Você não está sozinho. Se consagre ao Senhor. Esteja se consagrando ao Senhor neste propósito. E a segunda coisa, além de fazer um voto radical, como Daniel fez, por entender que ele servia a um Deus que tudo podia. Convite de Deus para você fazer esse voto radical, mas também para ser vitorioso em meio às batalhas. Esteja preparado para se apaixonar por Jesus a cada novo dia. A não viver uma vida religiosa, mas ter uma experiência pessoal. Eu sempre busco dizer a cada novo dia: Jesus, eu quero uma experiência nova nesse dia. Eu quero te conhecer mais nesse dia, numa profundidade que eu ainda não conheço. Você olha para o texto de Daniel no capítulo 6, versículo 10, preste atenção nisso. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Aqui, essa história tem um contexto muito interessante. Tentando pegar Daniel em tudo, tentando o inimigo constranger e, acima de tudo, aprisionar Daniel, se levanta um decreto proibindo as pessoas de buscarem ao Deus de Israel. E mesmo diante dessa proibição, Daniel tinha um estilo de vida, tinha uma formação dentro dele, de um hábito de buscar a Deus, independente do tempo, independente da dificuldade, independente da resistência de algumas pessoas impedindo que isso pudesse acontecer. Mesmo diante da proibição,
Daniel diz a palavra que buscava a Deus como de costume 3 vezes por dia. E aqui eu estava meditando sobre isso ontem, preparando aqui a live para vocês. Ontem eu parei para pensar, quando a gente fala esteja preparado para se apaixonar por Jesus a cada dia, apaixonar-se por Jesus diariamente é um processo de construção de intimidade, não de regras. Porque diante de regras, diante de comandos humanos, diante de uma religiosidade, se houvesse aqui na vida de Daniel essa proibição, ele não buscaria, porque ele diria, não, tá proibindo, porque é proibido, eu não vou fazer mais. Mas havia no coração de Daniel um quebrantamento diante de algo aprendido como experiência de vida. Da mesma maneira como, por exemplo, acorda pela manhã, a primeira coisa que eu faço é tomar ali um copo d'água. Eu sinto falta quando isso não acontece. É como se Daniel estivesse dizendo, eu criei um hábito na minha vida, não religioso, mas eu criei um hábito que me sustenta, que me fortalece, que me direciona, de estar pelo menos 3 vezes no dia buscando a Deus. Era um hábito, e o hábito resistiu à proibição. Um hábito construído, uma intimidade construída, uma humildade construída na dependência, na total dependência de Deus. E eu te pergunto, se de repente no governo brasileiro fosse proibido de buscar a Deus, fosse proibido de buscar a Deus em oração, na leitura da Bíblia, fosse proibido você de frequentar uma igreja, como seria a sua resposta a isso? A sua paixão por Jesus, como seria? O apaixonar-se por Jesus dia após dia faz com que criemos em nós hábitos que a gente não consegue viver sem eles. O de orar, o de adorar, o de meditar na sua palavra, o de construir no dia a dia posturas que fazem com que o meu dia a dia se torne melhor. Posturas que nos faz abrir portas fechadas, que nos faz vencer batalhas, que nos faz aquietar em tempo de tanta agitação, que nos faz ser prudentes nas tomadas de decisões, que nos faz ser mansos em tempos não oportunos para a mansidão. É a construção do nosso dia a dia. Eu queria te convidar nessa manhã a você dar ali um F5 na sua espiritualidade, ou talvez você atualizar a sua espiritualidade e ir para Jesus, não por dever, mas sim por prazer. A ter um encontro com Jesus, não por obrigação, mas por prazer, por realização. Passe a olhar para a Bíblia da maneira com que essas palavras criem em você a força que você precisa, a bússola que direciona os seus passos, como oramos aqui. Veja o que Paulo diz para nós em Filipenses 3:7. Contudo, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha vida, não tendo a minha própria justiça,
que procede da lei, mas que vem por meio da fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Eu quero conhecer a Cristo, diz Paulo, o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Estamos falando aqui de uma pessoa que tinha uma posição privilegiada, mas que era um religioso. Mas depois que teve um encontro com Jesus, a sua vida foi se transformando dia após dia. O que nos transforma não é uma experiência apenas, é a experiência diária. A experiência diária com a palavra, a experiência diária com a oração, a experiência diária com a adoração. O encontro com Jesus, dia após dia, de uma forma apaixonante, nos dará recursos necessários para vencermos as batalhas, para vencermos as lutas do dia a dia. Mas também, para você ser vitorioso no meio das batalhas, escreva aí para mim, por favor. Escolha viver o sobrenatural a cada dia. Escreva aí, por favor. Escolha viver o sobrenatural a cada dia. Até porque entendemos que, como filhos de Deus, e quando oramos, quando abrimos a nossa boca para dizer: venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, nós estamos chamando o sobrenatural. Estamos acessando o sobrenatural de Deus para o ordinário, para o natural aqui nessa terra. A Bíblia diz na história de Daniel, no capítulo 3, versículos 17 e 18: se formos lançados na fornalha em chamas, olha a palavra de Daniel, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se ele não nos livrar, sabe, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Quem estava na fornalha? Quem foi jogado na fornalha? Os amigos de Daniel. Os amigos de Daniel. Aqueles que caminharam com Daniel tinham o mesmo espírito de Daniel. E essa convicção aqui que eles tinham, entender que nós somos chamados a viver da mesma maneira, entendendo que o nosso estilo de vida ele é sobrenatural. Que eu não vivo pelo que eu vejo, não vivo pelo que eu ouço, mas o sobrenatural é a vida natural de todo aquele que crê, de todo aquele que tem fé. Deus nos chamou para viver além do natural, em uma dimensão de fé, uma dimensão de milagres, gerando através daquela intimidade com o Espírito Santo de Deus, ou tudo isso gerado por essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Querido, o sobrenatural, ele é o padrão para quem segue a Cristo. E ele nos capacita pessoas comuns a viverem o extraordinário através do poder de Deus. Viver essa realidade exige fé, exige você crer naquilo que ele falou, exige obediência, exige posicionamento. E eu digo para você, em uma vida de oração pautada na palavra. Nós temos esses dias visto a necessidade de treinar as pessoas, ensiná-las a orar. Hoje mesmo nós temos uma reunião de discipulado que chama Sala de Timóteo. E essa sala nós estamos ensinando sobre oração, sobre intercessão, porque cremos que a oração faz parte da vida de um cristão. Cremos que a oração é o poder de Deus
na vida de um cristão. Mas também, querido, entendendo também que o sobrenatural é parte diária da vida de um crente, da vida daquele que crê em Jesus. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, escreva aí, por favor: eu vou viver, vou experimentar nesses dias o sobrenatural de Deus. É você pegar aquela circunstância e levar para Deus aquela circunstância que humanamente não tem condição de acontecer, aquela circunstância que é impossível diante dos seus olhos, dizer: Pai, eu creio que tudo pode. A tua palavra está acima de toda e qualquer circunstância. A tua palavra muda, altera todo e qualquer decreto humano. É você crer nisso. Agora, acima de tudo, para você ser vitorioso em meio às batalhas, aceite os convites de Deus para viver o extraordinário. Olha isso. Aceite os convites de Deus para viver o extraordinário. E eu pergunto para você aqui: você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer desfrutar do extraordinário de Deus? Você aceita esse convite? Texto de 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Diz a palavra da história de Samuel quando Ana o leva para o templo e o entrega lá como consagração, como filho consagrado. Entregou Samuel para morar no templo. E essa história é muito interessante, que diz a palavra: ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Deus queria se revelar a Samuel, ainda criança, ainda jovem, e Deus começa a falar, e ele não entendia que aquela era a voz de Deus. Mas veja bem o versículo 9. Ele disse, palavra de Eli, que era o sacerdote na época, quando Samuel foi chegar para ele, disse: eu tenho escutado essa voz. E Eli entendeu que ali era Deus querendo chamar Samuel, Deus querendo convidar Samuel para viver o extraordinário. Ele disse: vá e deite-se. E se ele o chamar, diga: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi deitar-se no seu lugar. Da mesma maneira, Deus está dizendo para você hoje. Ele quer te falar hoje. Será que você pode dizer para ele: fala que o teu servo ouve? Mas o ouvir não é simplesmente puxar uma fala através da audição. O ouvir é estar no lugar da obediência. O ouvir é estar no lugar de fazer aquilo que ele te convidou para fazer. Deus te convida a viver o extraordinário no ordinário, transformando rotinas comuns em momentos divinos através de um relacionamento diário e através da presença constante dele. Há um convite de Deus para você nessa hora, te chamando para viver o extraordinário neste dia, num dia comum. Num dia comum. O chamado de Deus é para os dias comuns. É para que eu viva nos dias comuns, nos dias ordinários, o extraordinário. Ele é para você. É um convite diário. Não é sobre grandes eventos, mas sim enxergar o cuidado de Deus naqueles pequenos detalhes da realização do seu dia. Você tem hábito de fazer isso? De no dia a dia você parar para pensar se foi Deus. É Deus quem está fazendo. É Deus quem está falando. É Deus quem está conduzindo. Os pequenos detalhes. Para renovar a sua fé, para fortalecer o propósito pessoal a cada novo amanhecer. Isso te faz vitorioso. Isso te faz enfrentar as batalhas, tendo a certeza de que você é mais que vencedor. O texto de Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, nos faz uma pergunta. Quem ousa a desprezar o dia das pequenas coisas?
Enxergue Deus em tudo, para que você vença os dias difíceis. Enxergue o cuidado de Deus, porque o desespero vem para cegar as pessoas, impossibilitando-as de ver uma saída dentro da fornalha. Os amigos de Daniel puderam estar ali, naquela fornalha. E aqueles que tinham jogado os amigos de Daniel na fornalha, diante da alta temperatura, morreram. Mas de repente, aqueles que estavam assistindo de longe deixaram de ver apenas os 3 amigos de Daniel e passaram a ver o 4º homem na fornalha. Eu quero dizer para você, e digo isso para todos, me incluo nisso, diante dos momentos mais difíceis da nossa vida, que possamos perceber a presença de Jesus, dizendo para nós: eu estou com você. Você não está sozinho. Eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. E diz Zacarias 4:6, então ele disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vai para esse dia na certeza de que todo detalhe da sua vida seja construído por esta fé sobrenatural, acreditando que cada dia ordinário Deus transformará em extraordinário. Com o pouco que você tem, Deus pode fazer o muito. Com a esperança que você tem de dias melhores, dará a você a força para vencer os dias de trevas, os dias turvos, as tempestades que podem se levantar a qualquer momento. Quer vencer em meio às lutas? Pegue esses princípios que foram dados a você nessa live. E eu declaro que sobre a sua vida, da mesma maneira que Daniel e os seus amigos sobreviveram à perseguição, sobreviveram à escravidão, que Deus faça da sua vida, que Deus faça da sua história alguém mais que vencedor. Deus te abençoe. Sejam guardados em Deus. Sexta-feira a gente se encontra aqui nesse mesmo horário às 6h30.